Olá, eu sou a Marcela, tudo bem com você? Hoje eu venho com mais um vídeo pra gente bater um papo, né, sobre yoga. Hoje eu venho com o tema: yoga emagrece? Essa é uma pergunta que volta e meia eu recebo, né, seja por meio do Instagram, seja pelo WhatsApp, ou mesmo por alunos que já praticam comigo, interessados em saber se a prática do yoga, né, daquela uma hora de posturas, né, do empenho de asanas, promove o emagrecimento do corpo. Bem, yoga emagrece, mas não da forma como você pensa. Se você acha que fazendo um monte de postura, né, permanecendo, ou então fazendo um tipo de atividade, um tipo de prática de yoga mais fluido ou mais rápido, você vai perder peso, porque seu metabolismo vai acelerar, porque você vai queimar gorduras de forma muito acelerada. Isso de fato não vai acontecer, tá certo? Apesar do que existe na mídia, nas publicidades, de que yoga acelera o metabolismo, isso é um mito, né? É uma mentira a respeito do yoga. Quando você pratica, ainda que seja durante uma hora, ainda que seja no método mais rápido, mais aeróbico, né? O que vai acontecer é que seu metabolismo ele vai reduzir a velocidade e você vai perder peso, mas de uma forma muito pequena, né? Vamos considerar uma aula inteira de yoga, em geral é de uma hora, no máximo uma hora e meia, em que você entra na sala de prática, em geral você fica em Tadasana, às vezes faz um alongamento para melhorar o desenvolvimento das articulações. Existem professoras que ainda meditam, entoam mantra, então vamos dizer que você só pegue, né, pesado depois de 10 a 15 minutos. Então você já tem aí 45 minutos de aula, ou seja, menos 15, né, de trabalho de exercício. Se você pegar a aula de 45, você vai perceber que no desenvolvimento nem sempre a gente faz uma aula inteira pesada, daquela que faz você suar, tá certo? O máximo são 10 a 15 minutos em que a gente pede, né? O professor pede para o aluno dar uma dureza, né? Dar uma caprichada naquelas posturas, né? Em que você ou acelera os movimentos ou manda o aluno ficar naquela postura super desafiante, como de equilíbrio sobre os braços. Então vamos dizer que a gente pega pesado em alguns momentos, mas é muito reduzido, porque logo depois vai vir uma postura de alongamento, vai vir uma postura que vai esfregar o corpo e ao final você ainda tem de 5 a 10 minutos de Shavasana, fora a meditação, quando a aula ainda pede. E exercícios específicos de pranayama. Então, o tempo mesmo de ação, né, de liberação de energia, ele vai ser bastante reduzido em uma hora de aula. Então você vê que perda de caloria não é nosso principal objetivo numa aula de yoga. No livro do William J. Brody, tá certo? Eu não estou com ele aqui porque o meu está emprestado, mas você vai ver aqui na imagem ao lado. Ele fala sobre a moderna ciência do yoga. Ele aponta isso, ele explica de forma muito clara que não procure yoga a fim de acelerar seu metabolismo, porque isso não vai acontecer, ele vai ser reduzido. Por quê? Durante a prática, né, à medida que você vai fazendo um asana, você vai ficando em Tadasana, né? Você está aqui, aí vai entrando em Tadasana, coluna reta, os ombros para trás e para baixo, né? A gente gira os ombros para trás, tá certo? Para que eu consiga ficar nessa postura, que em geral a gente não fica, eu preciso respirar de forma mais lenta, tá certo? E aí eu vou respirando de forma devagar, para poder ficar de forma mais confortável nas posturas. Lembrando que Tadasana não é a postura mais confortável da prática do yoga, a gente tem uma série de outras. E aí, para que você venha se manter na postura, permanecer, né, ainda que seja por 5 respirações, você precisa respirar, do contrário vai bater uma inquietude, você vai querer sair dali o mais rápido possível. Esse processo de respiração, tá? E se você parar para pensar, na respiração do yoga, aquela que faz você relaxar na postura, é uma respiração em que a exalação ela é mais comprida, tá certo? Então você ali na tua postura, em Tadasana, você vai inspirar e a exalação ela acaba sendo mais comprida para que você permaneça na postura, tá certo? Se eu começasse a respirar água e ela bater uma inquietude,
certo? E aí eu iria querer sair da postura. A ciência comprova que o movimento de expansão na inspiração, certo? Ele é um movimento difícil de acontecer, porque você precisa expandir seus músculos do diafragma, seu músculo do diafragma, tá certo? Para que a inspiração aconteça, mas a saída de ar, ela é veloz, né? Então eu inspirei, abri minhas costelas, ampliei meu diafragma, tá certo? E aí depois na hora de expandir, na hora de soltar, ele faz isso. E as costelas se fecham, tá certo? Então a inspiração, naturalmente, anatomicamente, ela é um movimento mais longo, mas a exalação, se você não controla, vai ser rápido. Na prática do yoga, e aí nos exercícios de pranayama especificamente, quando tu inspira, você afasta as suas costelas, trabalha o músculo, e na exalação, quando você controla essa saída de ar, ou seja, não deixa ela automática, né, natural, você libera a endorfina no teu corpo, tá certo? Então o cérebro libera endorfina, trazendo imediatamente uma sensação de relaxamento. E aí, se você pratica yoga, você percebe que existem posturas que são muito difíceis, mas que se você fica lá, se você fica na bendita postura, você começa e de novo. E aí você percebe que ficar nela não é tão difícil assim. Você começa a depender, né, da tua respiração, do ritmo da tua respiração, do desconforto, você começa a sentir um certo prazer até no exercício da postura. Então, implicando que a liberação de endorfina no teu corpo vai, por essa exalação mais comprida, vai começar a fazer você relaxar e começar a te dar uma sensação de prazer mesmo, de satisfação no desenvolvimento das posturas. O que isso implica? O que isso implica? Você fazer uma postura e ao colocar-se em prática, você relaxa. Implica que você não fica mais tão nervosa, não tão ansiosa, não tão raivosa e aí, consequentemente, você vai atacar menos a geladeira. Você não precisa de um tapa-buraco emocional ou um tapa-carência emocional, e porque de certo modo a prática vai te ensinar devagarinho a fazer você usar os recursos da sala de aula para fora da sala de aula. Então, de repente, se você aprendeu a controlar a sua ânsia de sair da postura, porque ela é desconfortável, e você começa a respirar dentro da postura e fica confortável, chegando a ter certa satisfação e prazer nisso, você começa a aprender a fazer a mesma coisa do lado de fora do tapetinho, e aí na hora que bate a ansiedade, você, respira. Você respira, você para perceber e começa talvez a ver, e aí é talvez mesmo, que na hora que bater a raiva e a ansiedade de forma muito voraz, talvez melhor do que aquele bolo de chocolate, seja fazer uma aula de yoga pauleira, ou então um exercício de pranayama, que vale bem a pena, daquele que você inspira e afunda toda a barriga na hora da exalação, massageando todos os órgãos abdominais, inclusive. E aí você percebe que a ansiedade ela vai embora. Então, observe que eu me coloquei em posturas, tá certo? Que demandam um trabalho físico. Eu fiz uma respiração durante a postura em que eu fico mais tranquila e me dá certa satisfação. E na hora de optar por algo para acabar com a minha ansiedade fora do tapetinho, eu opto por uma aula de yoga ou eu opto por um exercício de meditação, né? Porque a meditação tem um outro patamar de sutileza, de administração das emoções. Mas eu opto por um exercício de pranayama, ainda que seja na fila do banco, por exemplo, sem que ninguém perceba, eu venho fazendo isso. E não a geladeira, e não a comida. A comida passa a ser algo prazeroso, né? Em que você tem necessidade de comer porque você tem fome, mas ela jamais, ou vai diminuir, pelo menos vai diminuir, vai deixar de ser o tapa-buraco emocional.
Então, ao fazer isso, pense a consequência a longo prazo dessas opções, dessa mudança de estilo de vida, vai fazer de fato com que você venha a perder peso, mas não porque acelerou seu metabolismo, sim porque você reduziu seu metabolismo, reduziu as flutuações mentais, reduziu o estado de tensão e desesperança que existe no teu corpo, né? Porque à medida em que você pensa em algo, o corpo reflete. E aí você passa a ter uma vida mais tranquila, né? E não tão desejosa de alimentos gordurosos e açucarados para acabar com seus problemas mentais. Tá bom? Até um próximo vídeo. Beijão!